Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25, hoje sexta-feira, dia 13 de maio de 2016. E no programa de hoje você vai saber os principais detalhes, a preparação final do CRB para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B que começa nesta sexta-feira. E durante o final de semana, muitos jogos marcando aí essa rodada inicial da competição. Daqui a pouco você vai poder também acompanhar os detalhes da Série A do Campeonato Brasileiro com os jogos previstos para este final de semana. Vai começar os campeonatos, o campeonato nacional, né? Com a presença de muitos clubes, os 20 da Série A e outros 20 na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também dos clubes de Alagoas, o CSA, por exemplo, que continua o trabalho aí visando o fortalecimento da equipe para a Série D do Campeonato Brasileiro. Muitos jogadores ainda não assinaram contrato com o CSA, a renovação contratual depois do encerramento do Campeonato Alagoano. A direção do CSA ainda aguarda a assinatura desses contratos para oficialmente confirmar a permanência desses jogadores. Entre eles, Jean Kleber, que foi eleito o craque do Campeonato Alagoano. Esses e outros assuntos você vai saber a partir de agora no Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. As mudanças em Alagoas já estão aparecendo. O governo do estado está trabalhando sério e em ritmo acelerado. Porque Alagoas tem pressa para mudar. Preparando os alunos para ter uma profissão, com 14 novas escolas em tempo integral e 31 ginásios poliesportivos em construção. 70 escolas em reforma. Com uma nova saúde focada no bem-estar da população, com uma nova Santa Mônica e as UPAs de Maceió e Maragogi, recém-inauguradas. Com a nova segurança que promoveu a maior redução da violência no país, Maceió deixou de ser a capital mais violenta do Brasil. Com mais obras, como a duplicação da L-101 Norte, a cooperativa Pindorama Bolivar e a recuperação do trecho entre Arapiraca e São Sebastião. Essa é a nova atitude. Por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação teto e rabo. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue 100. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae.
O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Beleza, agora sim começando o Canal Esportes na manhã desta sexta-feira, trazendo a notícia para você. O CRB vai jogar contra o Londrina e hoje a direção do CRB já deve inclusive confirmar o encerramento das atividades lá no Paraná. É o primeiro desafio do CRB fora de casa nesta Série B. Aliás, o primeiro desafio do CRB na competição, né? Porque o CRB vai ter até novembro muitos jogos, 38 partidas, 19 jogos fora de casa, a contar já inclusive com o de amanhã, e outros 19 jogos aqui em Maceió. Detalhe é que a direção do CRB anunciou contratações, como você já sabe, o CRB tem pelo menos 6 jogadores contratados, alguns deles já estrearam, né, durante a Copa do Brasil contra o Vasco na última quarta-feira. O CRB que anunciou a contratação do Adalberto, zagueiro, do Igor, volante, do Gerson Magrão, que fez uma boa partida contra o Vasco da Gama, jogador que realmente tem muitas qualidades e que vai ajudar o CRB nesta caminhada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o último que a direção do CRB confirmou, o atacante Zé Carlos, e que deve o CRB, nas próximas horas, nos próximos dias, confirmar também mais contratações para a disputa da competição. Importante porque o CRB, ano passado, por pouco não conseguiu o objetivo, que foi ficar entre as melhores equipes da competição. Mas, se serve de alento, o CRB, ano passado, precisamos lembrar, teve o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, que foi o Zé Carlos, que agora acabou voltando, depois de uma passagem no exterior, acabou voltando e preferiu ficar no CRB. Segundo o atleta, algumas propostas ainda em clubes brasileiros já haviam chegado para ele. Botafogo, Criciúma, Chapecoense. Mas o Zé Carlos acabou preferindo ficar em Alagoas, ao lado da família, e é um jogador que vai ajudar muito o CRB. O CRB sentiu bastante essa ausência de jogadores com a qualidade que o Zé Carlos tem no Campeonato Alagoano. O Neto Baiano demorou, ainda está buscando aquela condição do ritmo. Aos poucos, e eu poderia dizer que o Neto Baiano já está quase num perfil ideal daquele Neto Baiano para ser o titular do time do CRB. Hoje, numa corrida, o Neto Baiano ele está melhor do que o Lúcio Maranhão nesse sentido. O Lúcio Maranhão é um jogador que briga muito, é um atleta trombador, mas em termos de qualidade técnica, eu vejo o Neto Baiano com um pouquinho mais de vantagem em relação ao Lúcio Maranhão. Agora, entre Neto Baiano, Lúcio Maranhão e Zé Carlos, não tem o que se discutir. Acho que o Zé Carlos é um jogador mais completo para poder ajudar o CRB nessa caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro. Incisivo, um bom finalizador e tem um senso de posicionamento. Eu vejo o Zé Carlos com todos esses requisitos que acabam fortalecendo essa minha tese de que ele deve ser o titular nessa corrida. Neto Baiano é um jogador que vai ser útil para a Série B. Lúcio Maranhão é outro jogador também que vai ser útil. Não se pode descartar atletas com essa qualidade. O CRB vai ter uma competição longa, como eu falei, 38 jogos, e precisa ter um elenco bem recheado de boas peças para dar opção para o seu comandante técnico, hoje Mazola Júnior. E vamos torcer que ele conclua esse trabalho também na Série B do Brasileiro, pelo fato de que toda mudança sempre traz danos. E numa competição como essa, é de fundamental importância que um treinador ele venha ter a tranquilidade de um trabalho e um trabalho longo para poder aplicar a sua metodologia na equipe. O CRB vem com uma missão muito difícil.
Todas as bolsas de aposta colocam o CRB como um dos favoritos ao rebaixamento. É sempre assim, quando se trata de futebol de Alagoas, avaliado lá fora. Mas dentro de campo, todos nós sabemos que surpresas podem vir. E o futebol é mestre nesse sentido. Em relação ao CSA que está se preparando para a Série D do Campeonato Brasileiro, eu tenho esse comentário inicial a fazer o seguinte: existem algumas coisas que precisam ficar fechadas, amarradas, concretas. A direção do CSA, por meio da sua assessoria de comunicação, já confirmou a permanência de jogadores como Didira, está aqui na Gazeta de hoje. Jean Kleber também foi confirmado como um dos que permanecem no clube, e outros jogadores também ainda se encontram em processo de renovação, negociações. Por exemplo, a Gazeta de hoje diz que o João Paulo, a renovação do camisa 10, o Gilmar Batista, que é hoje um dos personagens do departamento de futebol do CSA, disse ontem que vai conversar com o atleta e possivelmente ele estará na próxima semana aqui em Maceió. A informação que nós recebemos a princípio é que já tinha acontecido um entendimento entre o CSA e o Bahia, que é detentor dos direitos do jogador e que emprestou esse atleta para o CSA para a disputa do Campeonato Alagoano. Porém, ontem surgiu um fato novo, de que o atleta teria recebido propostas para atuar em equipes da Série C. Eu não vejo como nenhum tipo de surpresa esse tipo de assunto. O CSA, ele nesta Série D, ele começa com o mesmo grau de dificuldade, e eu poderia dizer até um pouco maior agora, para montar o time para a Série D do Campeonato Brasileiro. Você lembra que no início da temporada nós falávamos que o CSA ia ter muita dificuldade para montar um elenco forte e competitivo, teria que investir, teria que abrir os cofres para poder trazer jogadores. Por quê? Porque todo atleta de futebol, como qualquer funcionário ligado a uma empresa privada, ele quer segurança no trabalho. E o que é que isso significa? Segurança para jogador de futebol é o time ter competições garantidas durante uma temporada. E o CSA, no início do ano, só tinha o Campeonato Alagoano como certo. O alagoano servia como necessidade para o CSA se manter jogando. Então, para você ir no mercado, buscar jogadores e tentar fazer com que esses atletas acreditem que, vindo para o CSA, podem ter uma condição de destaque, mas podem estar desempregados com 2, 3 meses se o CSA não fosse bem no Campeonato Alagoano. Então, essa lei de convencimento deveria ser associada a uma boa compensação financeira. Foi aí que entrou a figura do empresário João Feijó, que foi convidado para ajudar o CSA nessa montagem, teve uma participação importante quando trouxe algumas peças para poder fortalecer o time do CSA no Campeonato Alagoano, mas agora na Série D tudo começa praticamente do zero. E aí vai entrar a ideia do que eu disse, que ainda com um pouco pior na minha condição em termos de avaliar esse momento. Por quê? Esses jogadores que disputaram o Campeonato Alagoano, muitos deles desconhecidos do torcedor de Alagoas, muitos deles esquecidos no futebol brasileiro, eles ganharam uma condição de destaque pela campanha que o CSA realizou no Campeonato Alagoano. E daí o que é que acontece? Vem o grau de dificuldade para a renovação. O CSA quer permanecer com os atletas principais do Campeonato Alagoano na disputa da Série D. Porém, esbarra na valorização desses jogadores. Didira foi um deles. Não acertou inicialmente, não aceitou a proposta salarial do CSA. Logo depois, voltou atrás, pediu desculpas e disse que semana que vem vai estar treinando normalmente quando começar a pré-temporada do CSA para a Série D. E o outro é o Jean Kleber. O cara foi eleito o craque do Campeonato Alagoano, entrou na seleção do campeonato, fez um baita campeonato estadual e, naturalmente, o jogador está valorizado. O CSA, inclusive, se comentou muito de domingo para cá de que o CRB estaria sondando o Jean Kleber, queria levar o Jean Kleber para uma Série B. Vamos supor, até porque a direção do CRB não confirmou, que a notícia de fato seja verdade. Aí o Jean Kleber tem uma proposta do CRB, tá certo, é rival do CSA, mas está numa Série B do Campeonato Brasileiro e o CSA está numa Série D. Então, em termos de série, visibilidade, segurança em termos de uma garantia que pelo menos o CRB vai disputar 38 jogos até o final do ano, isso pesa muito para que um jogador possa decidir.
Até o presente momento, a direção do CSA confirma a permanência do Jean Kleber. Porém, a manchete da Gazeta hoje diz que os atletas ainda não assinaram. E no futebol, a coisa é clara, é muito prática. No futebol, o preto no branco é a garantia. Não adianta o acordo, o papel, não adianta a confirmação de uma permanência de Boca. O CSA sofreu há um bom tempo com o Oliveira Canindé essa situação. O chamado acordo de bigode, que foi feito entre o Rafael Tenório e o Oliveira Canindé. Naquela oportunidade, o Canindé acabou indo para o América de Natal. Esse ano o CSA aprendeu. Trouxe o Canindé no finalzinho do ano passado, mas com contrato. O treinador encerrou o seu compromisso no Campeonato Alagoano e quer permanecer também, vai permanecer na Série D do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque as coisas no futebol, elas acontecem de uma maneira muito frequente. Não adianta agora o jogador chegar e dizer, não, eu vou estar fechado com você na segunda-feira. De repente vem uma proposta mais vantajosa minutos depois dessa ligação e o atleta acaba declinando daquele convite, daquele acordo feito para poder abraçar uma proposta mais vantajosa. Então eu espero que o CSA apresente os contratos, esteja seguro a respeito desse Jean Kleber, do Didira, para que não possa perdê-los para a Série D do Campeonato Brasileiro. Não que isso não possa acontecer ou vai acabar o mundo se isso acontecer, não é isso. Mas é porque cria um desgaste, vai se transformar em um mal-estar a situação depois que o CSA já confirmou a permanência desses jogadores. A matéria da Gazeta está aqui hoje como capa, no caderno de esportes, dizendo isso. Também anunciado na quarta, o atacante Vinícius Tanque negou o acerto com o Azulão. Pois é, a direção do CSA anunciou através da assessoria, só que o jogador negou o acerto. Então tem situações do futebol e por isso que eu falo, na questão de contratar jogadores profissionais do futebol, tem que ser aqui, ó, no papel. Não adianta de boca. De boca, só beijo numa sexta-feira à noite e olhe lá. Opa, isso é verdade. De boca, só um beijo, né, na sexta-feira à noite. Né? Tomando vinho ao lado das pessoas que gostam, que amam, é legal, né? Muito legal. Vamos dar sequência aqui ao canal Esportes. Olha, daqui a pouco nós vamos trazer a matéria, né, Felipe? O pessoal da produção já está arrumando, ajustando. Pois é. Vamos trazer a matéria da reunião ontem do Conselho de Segurança a respeito do processo das torcidas organizadas, que é um assunto de momento aqui em Alagoas. Todo mundo sabe que os episódios, os confrontos entre torcida organizada de CRB e de CSA no último domingo no estádio Rei Pelé, eles acabaram ganhando uma repercussão e trouxe uma imagem muito negativa para o esporte de Alagoas no mundo inteiro. Os principais sites, os jornais na Europa acabaram noticiando aquela barbárie que nós mostramos aqui também no canal Esportes no último domingo, CSA e CRB, e o Conselho de Segurança aqui do nosso estado, a Secretaria de Segurança Pública, os agentes ligados à Secretaria de Segurança Pública, Federação Alagoana de Futebol, eles ontem se reuniram para poder discutir as alternativas que podem ser implantadas aqui em Alagoas em grandes jogos. Não só o clássico CSA-CRB, mas CSA e ASA, CRB e ASA, são considerados grandes jogos e com alto grau de rivalidade. E isso pode ser adotado nos próximos campeonatos estaduais. Entre as medidas apresentadas, torcida única nesses jogos, as catracas possuindo uma condição de identificação digital para poder impedir a entrada dos torcedores. Essa também foi uma das reivindicações. Melhorias no aspecto estrutural do estádio Rei Pelé para dificultar o acesso do torcedor ao gramado, né? Como aconteceu aquela facilidade para os caras, né? Porque para mim pular um fosso daquele, como os caras conseguiram pular com aquela facilidade, é uma coisa, né? Mas para os malas, meu amigo, para os malas não tem limite, né? E também a possibilidade de agregar uma segurança particular em grandes jogos com o trabalho ostensivo da segurança pública, ou seja, com a presença de policiais treinados nos estádios de Alagoas. Isso também foi cogitado ontem. Independente de qualquer coisa, não adianta nós colocarmos catraca digital com identificação digital no estádio Rei Pelé, se o estádio Rei Pelé não resolver um problema que é crônico. E aqui não vale só nós estarmos falando que é responsabilidade do governo atual, isso é um problema crônico. Quando eu falo crônico, é um problema histórico. O Rei Pelé, ele tem um problema sério de evasão. Ele tem um problema sério de evasão. Tem um tal de, para quem não sabe, viu, gente?
Para nós que trabalhamos no esporte, a galera sabe. Mas você que não trabalha no esporte, só vai para o campo lá assistir pagando seu ingresso, tem um tal de Riacho do Amor, né? Que fica por trás da garagem daquela empresa de ônibus ali do Aveleiro, ali ao lado do Rei Pelé, que os malas, eles andam como ratos. Eles passam por esse riacho e o riacho vai dar lá no estádio Rei Pelé. Os caras preferem passar pelo esgoto, como rato. E aí, meu irmão, não tem polícia para poder segurar. Os caras sobem justamente do córrego, do fosso, para a arquibancada. É uma coisa de Homem-Aranha mesmo, coisa de cinema. Então, assim, o Rei Pelé precisa ter esse problema resolvido, porque não adianta você falar, vamos aqui informatizar a coisa, colocar catraca digital para poder blindar, bloquear a entrada do torcedor que tem ficha criminal ou que está respondendo processo, que está impedido de entrar no estádio, com esse problema de evasão. Não adianta você estar aqui levantando uma ideia como essa, porque você vai colocar uma linha rigorosa para poder, no cartão de visita, na entrada principal do estádio Rei Pelé, limitar o acesso de torcedores, mas os caras podem utilizar o Riacho do Amor da vida para poder entrar no estádio Rei Pelé, pelos buracos que o Rei Pelé tem. Então é preciso que uma avaliação ampla, uma avaliação incisiva seja feita para poder tapar os buracos que permitem esse acesso aos torcedores do estádio Rei Pelé, né, sem pagar ingresso. E aí, muitas vezes, nós cobramos os dirigentes dos clubes que eles revelem um número exato, porque no olhômetro nós temos a impressão de que tem mais gente no estádio, onde, na verdade, o público divulgado acaba sendo menor e que está muito associado a esse processo. Está muito associado a isso. Então, precisamos ter muita cautela nesse momento. Eu passei essa sugestão ontem para o pessoal também que fazia parte da reunião do Conselho de Segurança. Eu até agradeço o pessoal do Departamento de Jornalismo por ter colocado a nossa equipe para poder fazer esse trabalho lá, porque isso é um momento importante também, quando nós saímos de uma condição de apenas cobrar para poder apresentar alternativas. E nós, como imprensa, temos que nos manifestar. Porque já chegou ao limite uma condição como essa e é muito fácil eu ficar só daqui falando, dizendo a responsabilidade da segurança. Não, porque tem que acabar com as torcidas organizadas, porque tem que acabar com os maloqueiros. Mas no Rei Pelé, 100 mil torcedores, 200 mil torcedores que vai ao estádio de futebol, e é claro que isso é um exemplo, o Rei Pelé não cabe 15 mil torcedores hoje, não é? Não significa que os 15 mil são bandidos, são vagabundos. Não significa. Então, nós temos que ter muito equilíbrio nesse momento para não estar generalizando uma situação e evitar que situações possam se repetir para poder chegar até você. Pai de família, homem de bem e que só é apaixonado pelo esporte. Você ser punido por causa disso, eu acho uma atitude incoerente. Então, nós temos que ter esse espaço aqui para poder também falar das alternativas. Não é só meter o pau, nem dar responsabilidades demais para as pessoas. Sabemos que a segurança pública tem o seu papel, sabemos também que as torcidas organizadas têm o papel dela, né, tem dado a contribuição dela e muito negativa, por sinal, para essa onda de violência. Agora cabe à justiça tirar de circulação e o governo tem que melhorar as condições estruturais do estádio Rei Pelé. O governador já falou por várias vezes que existe uma necessidade de melhoria no estádio Rei Pelé. Inclusive, já tinha recurso sendo encaminhado, viabilizado para poder fazer essa melhoria. E eu acredito que uma das principais que precisam ser resolvidas é essa: tapar os buracos que existem no estádio Rei Pelé. Limitar, de fato, o acesso daqueles que não pagam ingresso, daqueles que são de classe baixa e que se utilizam dos esgotos que levam para o estádio Rei Pelé para poder entrar no estádio. Muitas vezes podem entrar armado, com droga, e a polícia não tem como vistoriar. O cara que entra por trás do estádio, um riacho que lá existe, em meio a ratos, baratas e todos os tipos de situações que possam ocorrer, para poder simplesmente assistir o jogo. Então, é uma situação triste. Vamos trazer uma matéria, então, da reunião ontem, né, do Conselho de Segurança. Nós acompanhamos tudo. Eu estive ao lado de Chico Nogueira. Vamos acompanhar. Representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Federação Alagoana de Futebol estiveram reunidos na sede do Palácio República dos Palmares, com o Conselho de Segurança Pública para apresentar alternativas e definir ações de combate à violência nos estádios de futebol de Alagoas. A reunião foi provocada por causa dos atos de violência provocados por torcedores de CSA e CRB que entraram em confronto no gramado do estádio Rei Pelé no fim da partida do último domingo.
domingo pela final do Campeonato Alagoano. Nós temos uma reunião onde existe pontos onde todos que lá estavam concordam, como a extinção das torcidas organizadas, como clássico de torcida única, como a questão da fiscalização de número de ingressos vendidos. Então, assim, nós temos um posicionamento de reavaliar a presença da Polícia Militar, até onde a Polícia Militar deve estar dentro dos estádios. Evidentemente que isso é um processo que vai levar um tempo, mas temos que envolver todos na segurança dos estádios. A reunião do Conselho de Segurança teve o intuito de ampliar a linha de combate com as torcidas organizadas. Algumas medidas foram apresentadas e aspectos como a possibilidade de privatizar a segurança nos estádios de Alagoas, melhorias nas condições estruturais do estádio Rei Pelé, como reforma no fosso, extinção das torcidas organizadas e também torcida única, acabaram sendo apresentadas pelas lideranças ligadas à segurança pública do Estado. Agora, as torcidas organizadas, as maiores de CSA e CRB, Mancha Azul e Comando Vermelho, passarão a ter uma linha de controle, de combate muito maior pela Justiça, para evitar que episódios que aconteceram no último domingo possam ser novamente repetidos aqui em Alagoas. O Conselho de Segurança considera que, diante dos episódios e da imagem negativa de Alagoas no mundo, as medidas precisam ser mais enérgicas quanto ao acesso de torcedores nos estádios, a começar pela extinção das torcidas organizadas de CSA e CRB. A gente tem que criar uma mudança de comportamento. O governador Renan Filho disse que, enquanto for governador, ele não pode permitir uma situação como aquela daquele domingo. E a gente tem que entender que os campos de futebol são ambientes de a gente ter paz, de ter alegria e comemorar. E essa diversidade não pode sair de um patamar de tolerância. Então, a motivação que o Conselho Estadual de Segurança Pública convoca todos para uma reunião, e o magistrado foi muito feliz quando disse que a tolerância com essa situação tem que ser a mesma da lei seca, ou seja, zero, no aspecto de que a gente aqui cria um ambiente jurídico para que se normatize isso de uma forma ampla, de uma forma respeitosa. E o desafio que o Conselho faz aqui com todos esses órgãos vinculados é que o alagoano pode ir fazer a sua motivação de comemorar os grandes clássicos e as grandes partidas, tendo a paz como a palavra de ordem e a certeza de que não vai mais ter aquele tipo de tolerância para situações como aquela. Quando vem para a gente, nós oferecemos uma transação penal, que é o banimento do Estado. Ele fica 3, 4, 5, 6 meses, dependendo do caso, sem ir ao Estado. Isso é controlado. Como é isso? Nós encaminhamos para algum quartel da Polícia Militar e ele chega 2 horas antes do início do jogo e sai 2 horas depois do início do jogo. E a polícia sempre tem nos informado o cumprimento ou o descumprimento. Quando há o descumprimento, há o oferecimento da denúncia e ele responde a processo. Agora vai ser diferente. A partir de agora, nós vamos fazer dessa maneira. Houve o descumprimento, tornozeleira eletrônica, oferecimento de denúncia, mais um descumprimento, prisão preventiva. A Federação Alagoana entende que em jogos de grande porte é essencial um apoio extra na segurança, como a presença de segurança particular para garantir que o futebol deve ser visto como um esporte de lazer. Eu julgo que algumas situações a gente dispensa essa situação. Temos jogos de público pequeno, você geraria mais uma oneração para os clubes e federação desnecessária. Mas em situação de jogos de maior porte, poderíamos sim pensar na segurança particular como forma de complementar o trabalho da Polícia Militar. É fundamental a presença da Polícia Militar. Nós não podemos pensar em fazer jogo sem a presença da Polícia Militar. Mas podemos também pensar na complementação do trabalho da Polícia Militar com o uso de segurança particulares. Sim, não vejo problema. Acho que temos que tomar providência para que situações como aquela não voltem a ser vistas. Todos têm que estar envolvidos no tocante à questão da segurança. Nós não podemos atribuir à Polícia Militar, à segurança pública, ele como o único responsável da segurança desses eventos. Então eu defendo que nós temos que começar a envolver os responsáveis pelos eventos para que contribuam para a segurança pública.
vai ser o próximo passo depois dessa reunião hoje? Nós vamos criar um ambiente jurídico. Essa reunião está sendo toda gravada, vai ser deliberado junto das autoridades judiciais que aqui estão, quer seja o magistrado, quer seja a promotora, para criar alguns mecanismos. Obviamente que a reunião está em pauta. Existem 3 eixos de manifestação onde vamos colocar em votação. Uma delas é proibir a torcida organizada. A outra é que a biometria para um ingresso dentro dos estádios, o TRE tem uma biometria do estado inteiro. Todos nós, quando vamos votar, temos a nossa biometria. Por que não utilizar aquela biometria do TRE e utilizar catacas que possam fazer essa leitura? É sistema, é coisa fácil de operacionalizar. Os fossos que dão acesso mais amplo já vai ser uma determinação e o governador Renan Filho já vai mandar fazer essa obra de dificultar esse acesso, e a partir dali vamos construir com o Ministério Público a possibilidade de colocar até tornozeleira eletrônica, para que esse cidadão que se utiliza como torcedor, mas é na verdade um malfeitor porque é um criminoso, ele sendo pego pela biometria ou sendo pego no estágio, ele já sai de lá com a tornozeleira eletrônica. Sabe por que é importante esse tipo de ação que nós estamos trazendo? É importante porque nós temos uma condição hoje de combater a violência e que essas medidas precisam ser medidas enérgicas. Aquele menino que quase morreu, você lembra aquele que quase morreu domingo? Esses dias estava tirando foto aí, já fazendo o gesto, rodando nas redes sociais da foto dele, fazendo já o gesto do símbolo da torcida organizada dele. Que é uma afronta à sociedade isso, gente. É uma afronta à sociedade. O cara tá solto, fazendo o gesto da torcida. Então, é preciso que medidas enérgicas elas venham ser colocadas. O cidadão de bem, ele tem vergonha se utilizar um dia uma tornozeleira. O mala não tem vergonha, não. Para eles pode ser até status. Mas o mais importante de tudo isso é, se utilizar a tornozeleira, ele passará a ser monitorado. O pessoal vai poder saber onde ele anda naquele exato momento. E aí, é claro que esse processo precisa ser bem melhor trabalhado com a participação da inteligência, com a participação de pessoas competentes da segurança pública para poder tirar de circulação definitivamente esses que tanto faz mal ao futebol, né? Esses caras, eles não têm assim noção do desserviço que é fazer o futebol, fazer realmente uma coisa tão mágica que é o lazer que o futebol proporciona em uma situação temida como tem sido hoje aqui no Brasil. E Alagoas precisa fazer história, precisa sair dessa linha do comodismo. Nós não podemos estar aqui só esperando, porque Pernambuco os caras não fazem, porque lá tem confusão também em São Paulo e ninguém toma providência. E é preciso nós esperarmos lá o pessoal agir para que a gente possa agir aqui? Não, nós temos que combater, e combater com rigor. E se o rigor for tirar de circulação esses que tanto prejudicam o futebol, que se faça justiça. Vamos trazer os jogos desta sexta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, vamos trazer os jogos da primeira rodada da competição, né? Teremos o início nesta sexta-feira e o encerramento dessa primeira rodada amanhã. Vamos dar uma olhadinha então, vamos ver. Hoje nós teremos Vila Nova e Bragantino, Oeste e Atlético Goianiense, Tupi e Goiás. São os 3 jogos marcados para esta sexta-feira. Jogos que, inclusive, abrem aí essa primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã nós teremos Ceará e Paysandu, Sampaio Correia e Vasco da Gama, Brasil de Pelotas e Paraná, Londrina e CRB no Estádio do Café. Lembrando que esse jogo está marcado para as 4 da tarde. Criciúma e Náutico, Bahia e Avaí, Luverdense e Joinville são os jogos desta primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que agora vai começar os jogos, né? Sábado, sexta, sábado ou terça, né? São assim os dias que a Série B tem uma movimentação e nós vamos aí, com o decorrer dos próximos jogos, trazer uma sequência de preparação, né, e de adversários que o CRB vai ter pela frente, o CRB que é o nosso representante na competição. A Série A do Campeonato Brasileiro também começa neste final de semana. Vamos dar uma olhadinha nos jogos, então. Jogos marcados para sábado e domingo. Na Série A, a situação é a seguinte: jogos sábado, domingo e às quartas-feiras também, tá certo? Então nós vamos ter jogos aí para tudo que é gosto aí, quase todos os dias da semana. Vamos ter amanhã Flamengo e Sport no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda, Palmeiras e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Santos, Curitiba e Cruzeiro. Domingo, clássico Botafogo e São Paulo,
Santa Cruz e Vitória. Santa Cruz e Vitória. Corinthians e Grêmio. Figueirense e Ponte Preta. América Mineiro e Fluminense. Inter e Chapecoense, fechando essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Já fez seu cartola, não foi, Júnior Moranguinho? O meu tá escalado também. O meu cartola tá escalado. Vamos ver se os meus jogadores aí, coloquei jogador de Santa Cruz, coloquei a galera boa aí. Bom, é o seguinte, essa é a condição dos jogos deste final de semana e claro que nós vamos trazer toda a repercussão, né, desse final de semana na próxima segunda-feira aqui no Canal Esportes. Também nós vamos ter evento importante nesse final de semana aqui no Brasil, o UFC 198, com muitos lutadores brasileiros, vai ser realizado em Curitiba, capital do Paraná, vai ser realizado esse evento no estádio de futebol do Atlético Paranaense, meu amigo. Mais de 40 mil pessoas já, inclusive, garantiram ingresso, já garantiram presença para acompanhar esse evento, que é um dos mais importantes pelo número de lutadores brasileiros presentes e de grandes nomes também do MMA, do internacional, presentes aqui no Brasil para esse duelo que começa na madrugada de sábado para domingo. Finalzinho de sábado, né? Amanhã às 10 da noite já começa o evento e vai até 2, 3 da manhã. Para os amantes do MMA, uma oportunidade muito interessante para que se possa falar ainda na segunda-feira de toda a repercussão deste grande evento que será realizado aqui no Brasil. Para fechar o Canal Esportes de hoje, o Asa também continua contratando para a Série C do Campeonato Brasileiro. 3 jogadores do Cururipe são anunciados pela diretoria, os nomes foram apresentados, o goleiro Ferreira, o lateral Igor e o atacante Ivan. Esses atletas, tenho certeza absoluta que eles chegam ao Asa pelo fato de já ter trabalhado com o Jaelson Marcelino, que é o novo comandante técnico do Asa, no Cururipe. Então o Jaelson tem uma certa confiança e entende que esses jogadores, eles são importantes para a Série C do Campeonato Brasileiro. Dá para vestir a camisa do Asa. O Igor, por exemplo, é um bom jogador, esse lateral esquerdo. O Ferreira, apesar de ter tido aí uma grande oportunidade no final da competição, na semifinal, em defender como titular a meta do Cururipe, mas passou boa parte do campeonato como reserva do Gotti, que é aquele goleiro grandão, né, que acabou indo embora. Mas são jogadores e o Ivan é aquele Ivan que todos nós sabemos, né? O Ivan é um atleta de muita velocidade, é um atleta que tem uma identificação com o Cururipe e o Jaelson pediu a direção do Asa que foi buscar esses jogadores. Mesmo assim, vejo que o Asa ainda precisa de peças de qualidade para fazer uma grande Série C do Campeonato Brasileiro e todos nós sabemos da dificuldade financeira que o Asa passa para poder se manter com as suas contas em dia, principalmente com a eliminação na Copa do Brasil, eliminação na Copa do Nordeste do ano que vem. O Asa que já não participou esse ano da Copa do Nordeste e ano que vem também estará fora. CSA e CRB são os representantes de Alagoas na competição. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes desta sexta-feira. Vou deixando um forte abraço para você. Vem aí na sequência cortando com Ariel Fernandes. Teremos um novo encontro na segunda, com toda a repercussão daquilo que é destaque no ambiente esportivo. Grande abraço, fique com Deus e ótimo final de semana para você.